Quem já está no telefone conosco é o Marcelo Nascimento, ele que é diretor do Procon DF. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Olá, Ariane. Bom dia. Bom dia, Diego, também, a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Nova Brasil, Brasília FM. Bom dia, diretor. Um prazer tê-lo conosco. A gente está conversamos há pouco sobre o Dia das Crianças na nossa coluna de Finanças Pessoais e a gente vem falando sobre a expectativa de vendas dos presentes, né? Para os pequenos, muita gente presenteando, pensando em presentear, e aí a gente sempre tem aqueles problemas que vêm ou no momento da compra ou no pós, na hora de trocar, enfim. E por isso o Procon preparou algumas dicas para que os consumidores façam escolhas corretas e do jeito certo nesse Dia das Crianças, não é isso, Marcelo? Isso, Ariane, exatamente, né? É importante que os consumidores, já tendo essa data em mente, né, cíclica, todo ano se repete, ele comece a se preparar com antecedência para a data, para não evitar qualquer tipo de surpresa, eventuais prejuízos, né? Então é importante que antes ele já possa se preparar. Perfeito. Então vamos lá. Olha, no caso das compras feitas pela internet, quais que são as dicas que o Procon está dando nesse momento? Como que as pessoas podem fazer para se preservar, evitar aqueles golpes, não é? Às vezes os sites falsos ou os sites verdadeiros que muitas vezes têm problemas com os consumidores. Bom, Ariane, aí entra a questão da prevenção que eu falei agora, né? Então, se os pais e as mamães puderem já, com certa antecedência, já pesquisar, né, o que vai querer comprar, ele já vai poder pesquisar o preço na internet, pesquisar a reputação daquele fornecedor, né? Inclusive se preparar se aquela promoção que é anunciada na véspera realmente se trata de uma promoção ou então pode ser uma maquiagem naquele preço em que ele aumenta e dá um desconto que não reflete o preço normal daquele produto. Então é interessante que os pais já façam essa pesquisa, né, nas redes sociais, na internet, com os familiares, né, pesquisou ali a reputação daquela empresa, não encontrou nada, aí sim, naquele site ali ele começa a pesquisar o produto que ele quer, quais são as formas de pagamento, se o site possui um estabelecimento físico, né, qual o CNPJ dele, quais são as formas de pagamento. É importantíssimo que os pais fiquem atentos à forma de pagamento. Se o pagamento for parcelado, quais são os acréscimos, né, que são embutidos naquele presente. Então, isso tudo para os pais e mães poderem fazer uma compra e evitar qualquer dissabor aí ao presentear seus filhos. Marcelo, muita gente hoje compra pela internet, né? Pelas redes sociais, mais especificamente. Ali no Instagram, por exemplo, aparece muita coisa. O algoritmo parece que descobre que você é pai, que você é mãe, que você tem um afilhado, que você tem um sobrinho, e começam a surgir várias opções ali. E muitas vezes são fraudes, são golpes, né? Pouca gente se atenta a isso. A minha pergunta é, você pode acionar o Procon para fazer um alerta de alguma possível fraude no Instagram, em rede social? Claro. Tá. Isso funciona como uma denúncia para a gente, né? Ainda mais que as redes sociais, né, principalmente com a pandemia, virou um comércio fértil para negociações, trouxe pessoas que não estavam acostumadas a negociar nesse ambiente, né? Mas também propiciou um ambiente de muitas fraudes. Né? Então, o consumidor, ele detectando, ele ficando atento ali ao que pode ser uma fraude ou um golpe, ele deve sim comunicar ao Procon para que a gente possa iniciar uma investigação sobre aquilo que foi narrado, ou se eventualmente ele chegar a cair num golpe, aí ele faça sim um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pode também procurar o Procon. Sim, eu pergunto isso porque muitas vezes não é uma empresa de Brasília, né? Enfim, às vezes a gente não consegue nem chegar à origem daquela empresa. Você pode fazer a denúncia ali na própria rede social, mas então tem esse caminho também de avisar o Procon como alerta, né? Tem esse caminho, né? E muitas vezes acontece isso. O site ele surge naquele momento ali, prévio de uma data comemorativa, como a gente tem muito daqui a pouco ali na Black Friday e no Natal, sites fraudulentos, né? Então o consumidor ele tem que ficar muito atento, ficar de olho naqueles preços que são anunciados muito fora do valor de mercado, muito abaixo. Então o consumidor tem que desconfiar, né? Fraude, a gente está sujeito aí quase diariamente a um tipo de fraude.
Muito bem, Marcelo. Vamos lá. Na hora das compras nas lojas físicas, né? Tem duas coisas aqui interessantes que eu vi no texto que vocês divulgaram que eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente. Que primeiro diz respeito à possibilidade e até a orientação mesmo para que os consumidores testem os produtos nas lojas para saber, sobretudo, os eletrônicos se estão funcionando direitinho antes de comprar. Então você pode abrir, testar. Queria confirmar isso com você. E a outra coisa, quando a gente fala dos brinquedos, é a importância de os pais estarem atentos ao selo do Inmetro, não é isso? Isso, exatamente. Então, os pais, ao comprarem brinquedos eletrônicos, que quer algum componente, como pilha, bateria, algum outro tipo de funcionamento, ele pode sim solicitar que o vendedor teste aquele produto, né, mostre o funcionamento dele, como ele funciona, e aí sim ele vai poder fazer uma compra mais direcionada. Não, olha, não era bem isso que eu estava pensando, o funcionamento pode ser perigoso para o meu filho, não vou querer. Então é importante que o consumidor possa solicitar esse tipo de procedimento. Né? E o outro importantíssimo é que, tratando-se de brinquedos também, tem que vir obrigatoriamente o selo do Inmetro nas embalagens, né? E também uma série de alertas. O selo do Inmetro, ele certifica que foi passado pela Autoridade Brasileira de Metrologia, né? E ele está apto a circular no mercado de consumo, né? E aliado a isso também, Ariane, todo o que tiver na embalagem, mesmo sendo um produto importado, tem que conter todas as orientações, o manual, como monta, como funciona. O manual tem que vir em português, né? Então isso tudo tem que constar na embalagem, no rótulo, e os pais têm que ficar atentos. Se eventualmente ele não tiver um selo de Inmetro, ele pode fazer uma denúncia no PROCON sobre aquele brinquedo e o estabelecimento que ele viu aquele produto, mesmo que ele não tenha comprado. Marcelo, sobre preço, qual é o preço que vale? Às vezes a gente chega numa loja, tem um preço lá no panfleto promocional, quando a gente chega na prateleira o brinquedo está com outro preço, às vezes tem 2, 3 etiquetas, né? Uma sobreposta à outra ali em razão de alguma promoção que surgiu. Na hora de pagar no caixa surge um outro valor. Do ponto de vista da lei do consumidor, qual é o preço que vale para o contribuinte, para o consumidor fazer esse pagamento? O preço que tem que ser cumprido é aquele preço que é anunciado. Né? Só que, havendo mais de um preço, vamos supor, no produto é um preço, na vitrine é outro, numa publicidade, num panfleto é outro preço, vai valer o preço mais barato. Olha então, só. O consumidor pode exigir o preço mais barato que foi anunciado pelo produto. Né? Então, há uma exceção a essa hipótese, é quando, às vezes, há um erro grosseiro na divulgação do produto. Né? Por exemplo, uma loja de eletrônicos anunciou um notebook por R$400 e ele custava R$4.000. Aí quando é um erro muito grosseiro, aí vale realmente ali o erro e o fornecedor pode alterar o produto que está sendo anunciado ali. Mas de uma forma geral, dos demais produtos, vestuário, brinquedos e outros produtos, vale aquele preço que está anunciado de forma mais barata. Mesmo que o vendedor fale, eu coloquei na etiqueta errada, desculpa. Não, eu quero pagar o preço que foi anunciado mais barato aqui para mim. Muito bem. E Marcelo, com relação a trocas, volta e meia a gente precisa refazer essa pergunta para vocês, porque são informações que às vezes a gente esquece e vão se perdendo. Comprando em loja física e em loja online, tem diferença? Elas são obrigadas a trocar ou só se o produto tiver algum defeito? Qual que é o prazo para isso? Tem diferença sim, Ariane. Nas lojas físicas, o lojista não é obrigado a trocar o produto se ele não tiver defeito. Se ele tiver defeito, é obrigado a trocar. Agora, a grande maioria das lojas hoje tem sim uma política de troca, né? E essa política de troca tem que ser informada de maneira expressa para o consumidor. Né? E há mesmo lojas que, por exemplo, em períodos festivos, datas festivas, promocionais, não fazem troca. Ela tem aquela política de troca dela normal, mas às vezes na promoção não troca o produto. Então é importante que o consumidor na loja física se informe. Vocês trocam produtos? Não trocamos. Então não é o local adequado para eu comprar um presente. Não, trocamos. Quais são as condições da troca? E se a loja falar que troca e não tiver as condições descritas ali, como por exemplo, prazo, nota, cupom fiscal, cupom de troca, a integridade da embalagem, enfim, ela pode dispor a política dela, mas ela é obrigada a informar. Se ela não informar, o consumidor pode pedir que ele escreva no papel, no cupom fiscal, né? Enfim, manifeste de alguma forma ali para o consumidor. Isso para as lojas físicas. Elas aceitam hoje porque é uma
forma de cativar cliente, fidelizar uma clientela, então ela acaba trocando, né? Mas é importante o consumidor falar, olha, saber quais que são as condições da troca. Se troca produto promocional ou não, se for presente, o que eu preciso? Eu preciso do cupom de troca, então isso tudo o consumidor tem que fazer. Já nas lojas virtuais, né, no mercado online, a loja é obrigada a trocar o produto se assim o consumidor desejar, num prazo de 7 dias depois que ele recebeu o produto. É o que a gente chama de direito do arrependimento. Ele recebeu o produto na casa dele, ele tem 7 dias para avaliar se ele quer o produto, se é aquilo que ele esperava, se de repente ele faz uma avaliação econômica, fala, olha, vai ficar caro no meu bolso, eu vou devolver. Então, independentemente do motivo, o lojista é obrigado a aceitar a devolução ou a troca. Mas, repetindo, o consumidor tem um prazo de até 7 dias após receber o produto na sua casa. Muito bem. 8h50, conversamos ao vivo com o Marcelo Nascimento, ele que é o diretor do Procon DF. Marcelo, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Um ótimo terça-feira para todos nós. Um abraço, Marcelo. Um abraço. Tchau, tchau.